A graça e a paz de Cristo, meus amados amigos e irmãos. Neste momento eu quero meditar com você em um texto que se encontra lá em 1 Reis, no capítulo 18 e também 19, onde a Bíblia nos relata um fato que veio acontecer com o profeta Elias, um homem cheio de Deus. Pensa num homem cheio da presença de Deus. Esse era o profeta Elias. Elias, ele ora a Deus para que não viesse nem sequer chover sobre Israel. E nem sequer mesmo orvalho cairia sobre Israel, segundo essa oração de Elias. E durante 3 anos e meio, essa palavra veio se cumprir. Essa oração do profeta Elias veio ser recebida diante do alto e sublime trono de Deus. E eles começaram a enfrentar grande seca e escassez e até mesmo fome. Até que no capítulo 18 Deus diz que estaria enviando chuva novamente. E Elias está agora diante de Acabe, que era rei de Israel na época. E a Bíblia nos diz que Elias, diante do rei Acabe, então ele traz a mensagem de que Deus havia dito que iria mandar chuvas novamente. Mas só que mais adiante, nós vamos ver também que mesmo em meio a tudo isso, o povo ele se encontrava indeciso. O povo estava dividido. Estava vivendo uma grande crise espiritual. Essa era a situação de Israel na época. E Deus, como um Deus longânimo, maravilhoso e bondoso, sempre nos momentos de crise, Deus levantava um profeta para chamar a atenção do povo, para repreender a sua nação, para que esses mesmos viessem se voltar para Deus, porque eles estavam se prostituindo espiritualmente. Eles estavam adorando outros ídolos, eles estavam indo em busca de outros deuses e negligenciando o Deus de Israel. E esse momento trouxe grande tragédias até mesmo para a vida do povo de Deus. Como eu disse, fome, escassez, tudo isso contribuiu e veio sobre a vida de Israel por negligenciarem a presença do Deus verdadeiro. E para que eles pudessem ver que Deus é o Deus que provê, que Deus é o Deus que cuida, que Deus é o Deus que mandava a chuva, porque eles criam em outros deuses, eles criam que eram alimentados e que eram sustentados por outros deuses. E Deus, para então mostrar para eles que Ele é Deus, Ele privou o povo de chuvas. E não houve chuva. Houve muita seca. Houve fome no meio do povo de Israel. Houve muita dificuldade por negligenciarem o verdadeiro Deus. E nós vemos que o povo estava tão voltado para a idolatria, o povo estava tão distante de Deus, que Elias, ele ajunta o povo, Elias ajunta Israel e diz para eles o seguinte: olha, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar divididos desse jeito? Dizendo o seguinte: se é Deus, vamos seguir. Se é Baal, vamos seguir também. Elias coloca o povo contra a parede e faz essa pergunta para eles e ninguém responde nada. Fica todo mundo em silêncio, ninguém ousa dizer nada para Elias. Até que então Elias tem a ideia de desafiar os profetas daqueles deuses na qual Israel estava sendo influenciado a seguir. No caso, era 450 profetas de Baal e
400 profetas de postes ídolos, somando 850 profetas, falsos profetas, que estavam induzindo o povo a adorar outros deuses, a negligenciar o culto ao verdadeiro Deus. E Elias então os desafia e diz: olha, o Deus que fizer cair fogo do céu, esse então será Deus. E ele sobe ao Monte Carmelo, aceita um desafio de Elias. Elias separa um bezerro para ele e deixa também um bezerro para os profetas, para os falsos profetas. E Elias diz: olha, como vocês são muito, começa aí a cerimônia de vocês. E eles começam a fazer os seus rituais, começam a fazer ali as suas cerimônias, seus sacrifícios, buscando os seus deuses para que eles viessem lhes responder. Mas nada aconteceu. Perto do meio-dia, Elias zomba deles e diz: olha, grita mais alto, porque pode ser que o seu Deus esteja ocupado, esteja fazendo alguma coisa, e nada acontece, irmãos. Resumindo, Elias agora então busca a face do seu Deus. E ele faz uma breve oração, dizendo: Deus, se o Senhor é Deus de Israel, que caia fogo do céu e consuma esse altar. E a Bíblia nos diz, irmãos, se foram derramados ali cântaros de água sobre aquele altar, sobre aquele bezerro que ali estava, para ser sacrificado a Deus. E a Bíblia nos diz que caiu fogo do céu e consumiu todo aquele altar, e aquela água que havia se derramado sobre o altar foi consumida pelo fogo de Deus. Deus honrou e glorificou o seu nome através da vida do profeta Elias. Mas após esse fato, o que acontece? Elias ele recebe uma notícia de Jezabel. Porque após isso ter acontecido, Elias manda que todos aqueles falsos profetas viessem cair a fio da espada. Eles são mortos. E Jezabel recebe essa notícia por meio de Acabe e fica furiosa com isso. E ela manda um recado para Elias dizendo: olha, se amanhã, essa mesma hora, você ainda estiver vivo, eu mudo de nome. Parafraseando, trazendo para os nossos dias atuais. E Elias, queridos, ao receber essa notícia, ele fica agora cheio de medo e de pavor. Ele fica estarrecido por causa dessa notícia. E a Bíblia nos diz que tudo que ele quer agora é fugir, é se esconder, é se isolar. Mesmo vivendo todas aquelas experiências na qual ele viveu, mesmo tendo vivido essas maravilhas de Deus na sua vida, o profeta, agora por conta do medo, da insegurança, por conta daquela afronta de Jezabel, ele agora foge da presença dela, irmãos. E é nesse ponto que nós aprendemos muito com Elias. Porque muitas das vezes é assim que acontece na minha e na sua vida. Elias era um homem de Deus, era um profeta de Deus, mas também era carne. Era falho e pecador, assim como eu e você. Muitas das vezes nós podemos sim temer, muitas das vezes sim nós tentamos nos esconder. Mas eu acredito que esse relato bíblico, ele está ali não para nos impulsionar cada dia mais fugir da presença de Deus. Mas eu creio que ele está ali como um exemplo na qual nós não devemos seguir. Porque Deus, ele sempre será Deus. Ele sempre será o Emanuel, Deus conosco, Deus presente em nossas vidas. Elias, por ser homem, falho assim como eu e você, ele teve medo, ele temeu, ele se esqueceu de todas as suas experiências para com Deus, de todas as maravilhas que ele contemplou diante da presença de Deus e quis fugir da presença de Deus, irmãos. E assim muitas das vezes acontece comigo ou contigo. Mas eu quero te chamar a atenção neste momento a meditar nessa palavra, a repensar a respeito disso.
Porque independente das circunstâncias, das situações que venhamos enfrentar ou viver em nossas vidas, Deus, Ele não quer jamais que nós venhamos fugir. Deus, Ele não quer jamais que nós venhamos nos esconder. Deus, Ele quer que nós venhamos permanecer firmes e constantes, confiando e esperando e descansando nele. Porque, como diz o profeta Naum, Ele é socorro bem presente na hora da angústia e conhece aqueles que nele confiam. E hoje nós temos Cristo em nossas vidas, que é um Deus presente em nossas vidas, que é Deus Emanuel, que é Deus conosco dentro de nós, e que nos dá força ainda mais para suportarmos as tribulações, as adversidades, quando nós verdadeiramente esperamos e confiamos em Cristo Jesus. Porque Jesus falou com seus discípulos, como também para nós: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus, Ele diz: olha, nos últimos dias serão dias difíceis e trabalhosos, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo por nós. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Hebreus 13:8 nos diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O inimigo, muitas das vezes, de nossas almas, quer fazer com que eu e você venhamos nos acovardar. O inimigo de nossas almas quer fazer com que eu e você muitas vezes venhamos fugir, até mesmo, se possível, da presença de Deus. Nos trazendo desânimo, nos trazendo depressão, nos oprimindo. Elias chega a um ponto no meio da sua caminhada, em meio àquele deserto, que ele senta debaixo de um pé de zimbro e pede até mesmo a Deus a morte. Mas Deus não ceifa a vida de Elias. Antes o alimenta com pão e água e diz: meu filho, levanta, porque longa é a tua jornada. Levanta, porque longa é a sua caminhada. Deus supre a necessidade daquele homem de Deus e cuida dele, assim como Ele tem feito conosco, queridos. Através de Cristo Jesus. Ele tem nos alimentado, Ele tem cuidado de nós, Ele tem velado por nós. E Ele deseja que nós venhamos permanecer firmes e confiantes nele. Deus não ceifa a vida de Elias, porque Deus tinha algo a realizar através da vida dele. Deus tinha que ainda ungir Eliseu como profeta no lugar de Elias. Havia um rei para ser consagrado. E por isso Deus não poderia deixar que Elias viesse sumir da história daquele jeito. E assim também é contigo. Deus, Ele tem coisas grandes a realizar, não somente na sua vida, mas através da sua vida. E Ele vai fazer isso. Ele vai cumprir isso porque Ele é Deus. Ele diz em Isaías 43:13, antes que houvesse dia, eu era, e das minhas mãos não há quem possa escapar. Operando o Senhor, quem impedirá? Queira o diabo ou não, queira o inferno ou não, o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. É na sua vida mesmo. Não adianta tentar fugir da presença de Deus. Não adianta querer se esconder em cavernas, com medo, com pavor. Porque Deus, Ele sempre virá ao nosso encontro para cumprir o propósito dEle em nossas vidas. Portanto, seja firme e constante na presença de Deus. Siga o conselho do apóstolo Paulo em Efésios 6. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, e revista da sua armadura. E uma vez tendo feito isso, permaneça firme. Deus é contigo, meu querido. Deus é contigo, minha querida. O nome dEle será glorificado, não somente em sua vida, como através da sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família e o seu ministério. Eu sou o pastor Rogério Leandro, em prol de um genuíno evangelho. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. E até uma próxima, se Deus assim o quiser. E lembre-se, você não está só. Deus, Ele é contigo. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.